Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Aqui é o pastor Gabriel Serafim. Eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão. Está lá no livro de 1 João. Nós vamos ler dois trechos do capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3, o verso 10, e depois, no mesmo capítulo 3, nós vamos ler o verso 18 e 19. Eu queria que você ficasse comigo até o final, porque eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira especial. Tenho certeza absoluta disso. E vamos, antes de ir ao texto, eu queria fazer uma petição a você. Queria que você fosse ferramenta de Deus para abençoar a vida das pessoas. Queria que você pegasse esses vídeos que nós estamos todos os dias divulgando, para que você tenha momentos de devocional com Deus, você compartilhasse nas suas redes sociais, compartilhasse com seus amigos e abençoasse o maior número de pessoas possíveis. Vamos alcançar os nossos amigos, vamos alcançar os nossos queridos. Compartilhe esses vídeos, dá um like no canal, para que o YouTube veja que tem a relevância esse conteúdo, dá um joinha, nos siga. Bota aí o sininho, ativa o sininho aí, porque você não vai ficar de fora de nada do que vai acontecer nesse canal. Então, antes de ir ao texto, eu queria pedir isso a você. Você vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar outras vidas. Vamos ao texto? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Lá no verso 18 de 1 João capítulo 3, ele diz assim: meus filhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisso conhecemos que somos de verdade, e diante deles asseguramos os nossos corações. Asseguremos os nossos corações. Bem, o que eu quero ministrar ao meu e ao seu coração nesse dia de hoje? Que nós precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a ter duas características básicas, segundo João, para sermos chamados filhos de Deus. Primeiro, praticar a justiça. E a justiça de Deus, ela é diferente da justiça terrena. A justiça terrena, assim, ela pode em algum momento falhar, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. E para praticar a justiça de Deus, precisamos entender os projetos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que coloquemos isso em prática todos os dias, para que em momento nenhum faltemos com a justiça. Como podemos ser justos? Como podemos praticar a justiça? Conhecendo o caminho de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio que ele coloca para você ser chamado filho de Deus. É praticar a justiça em Deus. Para praticar a justiça em Deus, precisamos conhecer a justiça de Deus. Precisamos conhecer a mensagem de Deus. Precisamos entender o que Jesus colocava a cada um de nós. O que Jesus queria que nós fôssemos. E nisso, vamos sim praticar a justiça. Esse é o primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro a qual eu quero focar nessa devocional é que ele diz que nós devemos amar. Esses são os dois princípios, praticar a justiça e amar. Se nós praticamos a justiça e amamos, somos chamados filhos de Deus. Se nós apenas amamos, mas não praticamos a justiça, nós não somos chamados filhos de Deus. E nós só apenas praticamos a justiça e não amamos, uma coisa anula a outra, também somos chamados não filho de Deus. Mas então, o que eu preciso entender, pastor? Eu preciso entender que eu preciso amar todos os dias. Eu preciso aprender a amar todos os dias. Eu preciso melhorar a forma de entender o outro, melhorar a forma de escutar o outro. Eu preciso aprender a amar. E a primeira coisa que ele vai dizer aqui a respeito do amor é que nós não amemos apenas de palavras. A primeira coisa que ele diz é: não ame apenas de palavras. Significa que existe um amor superficial em que só nos dá nas palavras. Significa que talvez você
dê uma palavra assim de amor para alguém. Talvez você fale algo positivo a respeito da vida de alguém, mas ele diz: nós não devemos amar apenas em palavras. Às vezes alguém está passando por um momento de dificuldade, de luto, de dor, você vai lá e dá aquela mensagem, aquela palavra, é uma palavra de amor, mas que nós não amemos apenas em palavras. E aí ele vai dizer: mas em obras e em verdade. Amar não é apenas dizer, mas é movimentar-se em relação ao que você ama. É colocar em prática o seu amor. É se mover em direção àquilo que você acredita que é necessário fazer para que aquela pessoa fique melhor, para que aquela pessoa se sinta amada. O que você pode fazer para que essa pessoa se sinta amada, se sinta acolhida? Você acha que só as palavras são importantes? Se lhe falta alimento, se lhe falta talvez vestuário, se lhe falta talvez carinho, amor, só as palavras são importantes? Não, meu querido, é necessário que você mova-se em direção ao amor. Se ele precisa de comida, você pode dizer que o ama, você pode dizer que ele vai ficar bem, mas você precisa se mover em fazer o bem àquela pessoa, porque você sabe fazer. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, verso 17, que aquele que sabe fazer o bem, mas não a pratica, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Nós, a todo instante, temos pecado, porque nos tem faltado o quê? A vontade de fazer o bem. Isso é uma característica de alguém que não está amando de verdade, de alguém, de um amor que está se esfriando. Eu vejo muitas pessoas falar, mas dentro da igreja ainda existe muito amor. Eu posso dizer que sim, eu acredito nisso, mas veja quantas pessoas, dentro dessa característica que nós colocamos aqui de 1 João, que têm amado de verdade. Quantas pessoas têm se doado de verdade? Quantas pessoas pegam os seus amigos e colocam dentro do carro e falam: eu preciso levar você lá. Você vê alguém doente, teimoso, que não quer ir ao médico, quantas vezes você foi lá na casa dele, conversou com ele e falou: não, vamos lá, vamos no médico, porque eu vou com você. Quantas pessoas estão com medo, inclusive, aí de tomar a vacina? Você já foi lá na casa dele e falou: não, vamos lá, eu vou com você. Eu vou te dar o ombro amigo. Se você tiver reação, eu vou estar aqui junto com você. Isso é amor de verdade. Amor, ele não é apenas em palavras, mas ele resulta em ações. Nós precisamos entender que o amor de Cristo gera em nós a vontade de agir. Os apóstolos não pegavam as suas terras e repartiam pura e simplesmente pelo bem da comunidade, mas porque o amor que tinha um para com os outros era tão grande que os motivava. Eu preciso fazer alguma coisa pela comunidade. Os motivava. Isso é amar de verdade. Não é entregar algo pura e simplesmente por entregar ou por bem, mas é de verdade acreditar que eu posso fazer algo para mudar a vida de alguém. Você pode, meu querido. Eu posso. Eu quero te dizer que muitas e muitas vezes nós podemos fazer coisas ainda maiores que o próprio Jesus se nós nos limitamos a sermos medíocres. Talvez a palavra tenha um pouco dura, mas Deus quer chamar você, Deus quer usar a você para abençoar vidas, para que vidas conheçam um amor de Cristo, que o mundo não consegue oferecer. O mundo oferece um amor que ora está bem, ou ora não está. O mundo oferece um amor que não tem paciência com o outro. O mundo oferece um amor que é passageiro. O mundo oferece um amor de tentativas. Eu tento, se não der certo. Eu tento, se não der certo, eu me afasto. Eu tento ser amigo, se não quiser ser amigo, eu vou embora. Eu tento ajudar, se não quiser ajuda, eu não vou orar, não vou fazer mais nada para aquela pessoa. É bem verdade que é difícil ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, mas o amor nos move a todo instante a tomar algumas atitudes.
Se você não consegue ajudar fisicamente, você pode ajudar espiritualmente. Se você não consegue ser o canal, você vai mover para que alguém seja o canal. Por quê? Porque você ama. E nós precisamos aprender a amar. Nós em tudo temos que ter em nossa essência o amor de Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus na sua essência é amor. Então, se você não ama, se você não se move, você não ama. Eu tive uma experiência maravilhosa aí nos últimos dias. Eu soube de uma pessoa que estava precisando fazer uma cirurgia e a igreja se mobilizou para juntar dinheiro para poder atender a cirurgia daquela pessoa. Sabe o que é isso? É amor de verdade. É amor, meu querido. É alguém que não está, eu vou orar por você e a cirurgia vai acontecer. Não, é alguém que falou, eu vou orar por você, mas eu também vou me movimentar para que algo aconteça na sua vida. E aí eles se uniram e conseguiram. Nós podemos, por amor, nos unir para uma nação melhor. Nós, por amor, podemos nos unir para um cristianismo saudável. Isso é uma característica daqueles que são chamados filhos de Deus. Ou nós somos filhos, ou não somos filhos. Se somos chamados filhos, temos que praticar a justiça, falei lá no início. E principalmente, temos que amar. É assim que seremos reconhecidos como filhos de Deus. Talvez, se alguém te deu um não hoje, não é motivo de você não querer mais papo. É motivo de você buscar uma outra forma. Ou talvez buscar em Deus uma estratégia de como amar aquela pessoa. Talvez você não saiba, porque o amor de Deus, ele excede inclusive ao nosso entendimento. E se você quer o amor de Deus dentro de você, vai exceder muitas vezes a razão. Muitas vezes você vai amar uma pessoa sem ter motivos, porque isso é exceder a razão. Você vai buscar o melhor daquela pessoa, mesmo aquela pessoa nunca querendo o seu melhor. Isso é o amor que excede a razão. Isso é o amor que excede o entendimento. É você querer o bem de alguém que talvez nunca quis o seu bem. Isso é amar com o amor de Jesus. Jesus, naquela cruz, sofrendo pelos pecados que não era dele, pelos pecados meu e seu. E ao invés de ele estar preocupado consigo ou com as coisas que estavam acontecendo naquele instante, a oração de Jesus é: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O amor de Jesus, ele transcende o entendimento da razão. Aqueles que estavam crucificando, você pedir que Deus tenha misericórdia deles. Aqueles que estavam dizendo crucifique-o, você tratar com amor e na sua ressurreição, 3 dias após, dizer aos discípulos: vocês precisam cuidar desses, que ora foram os mesmos que crucificaram a Jesus. E ele vai dar uma ordem aos discípulos: olha, vai e fala do meu amor a todos, porque eu quero a todos, até aqueles que quiseram me crucificar. Isso é um amor que excede a todo entendimento. E esse é um amor que Deus quer colocar na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender a amar com o amor de Jesus. É sobre isso que eu quero orar nesse dia de hoje. Que você possa apresentar essas duas características. E aonde quer que você passar, você seja reconhecida ou reconhecido como filho de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse momento. Que nós possamos, ó Pai, entender que amar não é algo a mais, é algo necessário. Exercer o amor de Cristo não é uma característica de alguns, mas é de todos. Praticar a justiça não é uma característica daqueles que buscam apenas cargos ou sei lá o que. É uma característica de todos.
se não tivermos a prática da justiça e o amor de Deus dentro de nós, não somos chamados filhos de Deus. Mas se tivermos, independente da escala em que nós estivermos na nossa vida, independente do grau social que nós temos, independente do dinheiro, ou da posição social, ou da posição ou de um cargo na igreja, independente do que for, somos chamados filhos de Deus, e igualmente abençoado por Deus e ministrado por Deus como todos. Que nós possamos, ó Pai, receber o melhor de Deus nesse dia, que nós possamos entender o que é o amor de Cristo e de verdade exalar esse perfume, esse bom perfume, para que assim nós de verdade sejamos pessoas desejáveis, a qual os outros queiram seguir o Deus que nós seguimos, os outros queiram amar com o amor que nós temos. É isso, ó Pai, que nós estamos lutando, é para isso que nós vivemos, é para podermos sermos o reflexo de Cristo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, você que ficou comigo até o final, eu quero dizer a você, compartilhe esse vídeo, abençoe os seus amigos, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão ao seu redor. Dê o like aí para o YouTube ver que esse conteúdo tem relevância. Esse conteúdo vai mudar a vida de pessoas. E, meu querido, quero que você siga-nos no canal, ative o sininho para você não ficar de fora de nenhuma das nossas novidades. Um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo.